Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Portal da Escola Cuiabana. Eu sou o professor William e vou estar aqui para mais uma aula complementando a aula anterior sobre tecnologia, educação e inovação. Bom, o que veremos hoje? Faremos uma breve revisão do que foi visto na aula anterior e com todos esses conhecimentos, ferramentas que a gente já identificou por onde começar, falaremos um pouco sobre metodologias ativas e planejamento de uma educação inovadora e também mostrarei alguns aplicativos, sites e repositórios que a gente pode estar utilizando. Bom, começamos a aula com esse tripé: tecnologia, inovação e educação. Nós vimos cada conceito desse e como eles se complementam e retroalimentam. Tecnologia, a gente viu que é um conceito muito amplo e vai desde as ferramentas brutas até as tecnologias digitais de informação e comunicação, né, que a gente conhece por essa sigla TDICs. Inovação, a gente viu que a gente precisa de novas técnicas e novas metodologias e quebrar alguns paradigmas para a gente poder inovar. Educação, a gente viu um pouco da evolução da educação comparada à evolução tecnológica, no caso da internet, né, conhecida como web, e nós vimos a 1.0, 2.0 e 3.0, esse percurso de inovação da web comparado à evolução da educação. Lembrando que a educação 3.0, nela o professor ele se põe num papel de mediador e facilitador do conhecimento, utilizando, claro, das tecnologias para poder inovar. Nós vimos também os 6 princípios do aprendizado pela GELP, que é o Programa Global de Líderes Educacionais, né? Resumidamente, diz que nesses 6 princípios nós precisamos de colaboração, personalização da educação, integração do aprendizado com a realidade, conexão entre a comunidade, cocriação, ou seja, o aluno ele tem que ser um cocriador, e empoderamento das ferramentas tecnológicas. Bom, sabendo disso, para poder evoluir e revolucionar, por onde começar, né? Fica aqui a pergunta e eu vou utilizar aqui um compartilhamento de informações do doutor em Educação e Google Innovator, Paulo Tomazinho. Um pouquinho do que ele compartilha em suas palestras como Google Inovador. Bom, por onde começar? O simples que funciona, né? É interessante aqui uma história por trás dessas duas imagens. Na corrida espacial, os Estados Unidos queria desenvolver uma caneta que pudesse funcionar em locais onde não havia gravidade, né? Porque na época existiam as canetas tinteiras e sem gravidade a tinta iria fluir. Bom, gastaram-se milhões e milhões para desenvolver essa caneta aqui, que tem aqui a tinta fica dentro de um tubo e na ponta dela existe uma esfera metálica e essa tinta ela sai gradativamente, não necessitando da gravidade. Bom, hoje a gente conhece essa caneta aqui, né, a famosa caneta Bic, né, e foram gastos milhões e milhões em tecnologias para desenvolvê-la. Na mesma época, a União Soviética resolveu lembrar de Leonardo da Vinci, né, com essa frase: a simplicidade é a sofisticação máxima, e levou um lápis, ou seja, uma tecnologia que já existia, estava à mão e era funcional. Bom, pensando nisso, vamos pensar aqui em algumas estratégias metodológicas para você fazer uma aula, né, criar uma aula que envolva e inove. Bom, a gente vai ver que não tem muito de novo, e sim o engajamento dessas estruturas aqui que vão ajudar a pensar numa aula melhor. Ancoragem, engajamento com slides, artigo de 1 minuto
instruções de pares e mastermind. Isso aqui não são todas as estratégias, mas eu selecionei essas 5 que a gente pode utilizar nesse momento com os nossos alunos nas estratégias didáticas. Bom, ancoragem. Ancoragem com quiz no início da aula, né? Pode ser feito com ou sem tecnologia, pode ser gamificado, e aqui tem um exemplo de um aplicativo que a gente vai ver logo logo como funciona, que é o Kahoot, que pode auxiliar nessa metodologia. Máximo de 5 questões. Principais benefícios: atenção, interesse e ancoragem. O que é essa ancoragem, né? O sinal é uma âncora mesmo. O que eu fiz no começo da aula? Eu fiz uma retrospectiva dos assuntos tratados na aula anterior. Isso ajuda a ancoragem da memória. A gente traz os conhecimentos já adquiridos para a partir desse momento, dar andamento a novos conhecimentos. A gente consegue abrir o nosso raciocínio para os novos conhecimentos que vêm. E aí a gente vai depois ver um pouquinho mais sobre essa gamificação com o Kahoot. Engajamento com slides. Bom, nosso famoso PowerPoint, que é o que está sendo utilizado aqui, não é uma tecnologia tão moderna, mas ele ajuda a gente a sistematizar o conhecimento, ajuda o professor na memória, porque você cria tópicos que te ajudam na memória e também depois o aluno, o estudante, ele pode estar utilizando na casa dele também para estudar, porque ele vai ver um tópico e vai buscar na memória o conhecimento que está por trás daquilo. Então, engajamento com slides. Repetição, 4 ou 5 vezes o mesmo assunto. A gente sabe que ao final dessa aula, de 15% a 30% você vai realmente gravar em sua memória. Isso na melhor das hipóteses. Ou seja, 70% do que eu disser aqui, até o final da aula, você terá esquecido. Você vai ter que rever para lembrar. Então, a repetição ela é necessária em qualquer conhecimento. Tudo que a gente vai fazer, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente aplica, mais a gente repete, melhor a gente se torna naquele assunto. Lacuna. A mente humana detesta lacunas. Então, se ela detesta lacunas, ela vai sempre buscar uma forma de fechar essas lacunas. Ou seja, aposto que você, professor, já deve ter criado aquelas perguntinhas que no meio do texto existe uma lacuna para o aluno resolver. Por exemplo, João comprou X, né, deixa aquele espacinho, número de bolas. Ou seja, existe uma questão e para ele responder ele tem que preencher aquela lacuna. Ou seja, a gente busca uma forma de preencher essa lacuna. Progressão, parte da zona de conforto. E aqui, quero buscar a memória lá nos 6 princípios, né? Que a gente tem que partir da realidade para em seguida fazer uma progressão. A gente partindo da nossa zona de conforto, a gente tem mais segurança e mais abertura ao conhecimento que a gente vai receber. Então, você partindo da zona de conforto do seu aluno, você tem mais possibilidades de você conseguir progredir nesse aprendizado. Antecipação, cenas do próximo capítulo. É muito interessante como séries, filmes e novelas utilizam muito essa técnica aqui. E por que não utilizar na sala de aula? Já que você já deve ter pego alguma série para assistir e assiste o primeiro capítulo, aí o segundo você fica curioso para ver o que aconteceu, o terceiro, o quarto, quando vê, você já está no 15º capítulo da série e assim por diante, né? Então, o que eles fazem? Eles sempre antecipam uma situação que vai acontecer e que você espera para ver o que realmente vai ser esse desfecho da história. Então, você sempre deixar aquele gostinho de quero mais para a próxima aula também é uma técnica utilizada aqui. Artigo de 1 minuto. Bom, poderosa estratégia de ensino baseada em recuperação.
Bom, essa palavra recuperação a gente pode trocar aqui por reforço, porque a terminologia não é mais tão utilizada no ensino, principalmente no ensino básico. Mas nós podemos substituir aqui por reforço. Peça para o aluno escrever o que ele entendeu em 1 minuto. Se você estivesse em sala de aula, ou mesmo com seu aluno à distância agora, você fez a explicação de um conteúdo, passou um material para ele e dê 1 minuto para ele escrever num papelzinho, colocar em tópicos o que ele entendeu sobre aquele assunto. Então, isso é uma estratégia baseada, o que ele quer dizer com recuperação? Você vai recuperar na memória o que foi dito até aquele momento. Por isso ele é um reforço à memória. Principais benefícios: autodiagnóstico, entendimento e escrita, ou seja, esse autodiagnóstico, o estudante vai ter que forçar na memória, lembrar os pontos principais dessa aula, né, buscar o entendimento sobre o assunto que está sendo tratado e vai trabalhar a escrita, porque ele vai pegar o conhecimento e passar para o papel, e vai reforçar o aprendizado dele. Treino para avaliação discursiva. Para você desenvolver um texto, para você criar uma história, você precisa estar com entendimento sobre o assunto que você quer discorrer ali, né? Discursar. Então, também ajuda nesse trabalho. Fortalece o relacionamento professor-aluno. Vamos para mais um. Instrução por pares. Aqui entra novamente o Kahoot como uma ferramenta. A gente vai ver que a gamificação e essa instrução por pares, você pode usar o Kahoot, assim como você vai ver também que é uma metodologia que talvez já tenha utilizado em sala de aula, né, com modo físico, mas agora o auxílio da tecnologia para impulsionar. Máximo de 5 questões por vez, questões diferentes, mas sobre o mesmo assunto, né, que entra a questão da repetição. A resposta de uma questão ajuda a responder a próxima questão. Ou seja, você não vai criar muitas questões, você vai criar questões objetivas que tenham a ver com os objetivos da sua aula. Elas vão se complementar, ou seja, uma resposta após a outra, a resposta de uma questão ela vai complementar o conhecimento que vem na próxima questão. E aí tem uma dica aqui para como você tratar o resultado dessa atividade com os alunos. Se menos de 30% dos alunos acertarem, você precisa reexplicar aquela matéria, ou seja, você precisa reforçar tudo aquilo porque não foi firmado o conhecimento. Se mais de 70% acertaram, você pode dar andamento no assunto e ir para uma próxima questão. Se entre 30% a 70% dos estudantes acertaram, então você pode criar uma alternativa aqui, que é a instrução por pares, onde aquele grupo de alunos, vários grupos que você pode formar, eles vão, entre eles, se ajudar a compreender o assunto, né? Quem entendeu mais, quem está dentro da porcentagem de acerto, vai ajudar aquele que não compreendeu a disciplina. E, para um fechamento de aula, o Mastermind, inteligência coletiva, né? Uma poderosa estratégia de fechamento de aula baseado também em recuperação. Lembrando que o termo recuperação aqui é de recuperar na memória, reforçar o conhecimento adquirido. Na primeira fase, uma lista de tópicos individuais, ou seja, você vai pedir para os estudantes fazerem um tópico de tudo que ficou de mais importante daquele assunto tratado. Em equipe, consolidar os tópicos em uma só lista, ou seja, você reúne todos os tópicos levantados e faz uma lista única, para que, em equipe, sinalizar os tópicos mais importantes. Também vem para reforçar o conhecimento adquirido, né? Se você está utilizando, por exemplo, o WhatsApp, um grupo com os alunos, você pode criar essas listas, né? Mesmo não estando presencialmente, você pode usar essas técnicas. Por exemplo, você pede para que cada aluno, individualmente, crie essa lista. Em equipe,
vocês consolidam, né, uma lista única e no final os tópicos mais importantes. Ou seja, nós vimos aqui essas cinco metodologias que vão ajudar você a iniciar uma aula, desenvolver e finalizar, né? Fica aí uma dica para vocês. Bom, o Kahoot. Kahoot, vocês podem acessar ele através do kahoot.com. Simplificando, ele é uma forma de você criar quizzes, né? Você vai criar perguntas e os alunos vão responder essas perguntas através do aplicativo, né? Você pode estar criando as perguntas, como eu vou mostrar aqui para vocês, como acessar, e depois compartilhando, por exemplo, num grupo de WhatsApp. E ele é bem interativo, ele é colorido, você pode deixar uma música de fundo e você pode criar aquela questão da gamificação, né? Ou seja, uma atividade que você cria um jogo em cima, né? Estimula o aluno a responder e a querer acertar, porque ele vai ter uma pontuação. Então, você entrando na internet em kahoot.com, você vai ter essa visualização. E aí fica uma dica aqui bem legal. Vocês podem ver que está tudo em inglês, né? Bom, eu também não sou muito fluente na língua inglesa, mas existe uma técnica aqui para a gente resolver isso. Com o botão direito, em qualquer lugar da página, a gente consegue ter essa opção, traduzir para o português, ok? Em qualquer site usando o Google Chrome, por exemplo, você pode ter essa ferramenta. Quando você pedir para traduzir, olha só, fica bem mais fácil, né? Agora já está tudo traduzido. Legal? Aqui vão ter várias dicas de como fazer engajamento em aulas, como utilizar o aplicativo. E para você começar a utilizar ele de forma prática, você clica em inscrever-se. Se você já tem uma conta, depois você vai em Connect. E o toque, se vocês perceberem aqui no slide anterior, é o play, né? A tradução nem sempre ela fica legal, mas o toque seria o play, ou seja, para você jogar. Então o aluno, depois que você criar, ele vai vir direto nessa opção para jogar. Ou você também pode estar acessando alguns quizzes já prontos. Bom, entrando em inscrever-se, você vai colocar seu nome, um e-mail, ele é bem simplesinho, você faz o seu cadastro, cria um login e senha, tá? E aí, a partir do momento que você cria um login e senha, aqui aparece o seu nome, né, a visualização do seu, vamos dizer assim, o seu canal dentro do Kahoot. E para começar a criar, basta clicar nesse botãozinho, crio, ok? Olha como ele é simples, você cria uma pergunta, eu fiz uma pergunta aqui, por onde começar? Aqui você pode colocar uma imagem relacionada à pergunta, né? Embaixo ele já tem esses espaços coloridos onde você vai colocar as possíveis respostas. Você pode colocar aqui um prazo, ou seja, se tivesse com meus alunos agora, se fosse ao vivo, eu poderia enviar um código, dar um tempo para todos responderem e ao mesmo tempo já verificar qual foi a pontuação de cada um e os alunos também vendo a sua pontuação. Então você coloca um prazo para responder, por exemplo, começou em 20 segundos, eu posso pôr 1 minuto, pode pôr 1 minuto e meio, posso criar uma pontuação para essas questões e se a questão tem uma resposta única ou mais de uma resposta correta, enfim. Por exemplo, aqui essa questão, por onde começar? Já serve de reforço para o que a gente está vendo. Por onde eu vou começar? Primeira opção, pelo que me dá mais prazer? Bom, apesar de ser muito bom a gente reforçar aquilo que a gente gosta e ser uma técnica também, nem sempre o que me dá mais prazer é o que dá prazer também para os estudantes. Então, não seria a melhor opção. Lembrando que a gente tem que partir da realidade do aluno. Pela complexidade do tema, imagine você começando o tema dizendo que ele é muito difícil, que vai dar muito trabalho. Pronto, você acabou de criar uma barreira para esse ensino e aprendizagem.
pelo que eu tenho mais domínio. Volta a mesma questão do prazer. Nem tudo que eu domino melhor é a melhor forma de eu começar um assunto. Então, se eu vou partir da realidade, nem sempre o que eu domino vai ser o início daquilo. O que eu domino pode ser o objetivo. Pelo que é possível, prático e que funcione. Bom, coloquei essa questão como alternativa correta. Possível de ser realizado, pensando no estudante. Prático, ou seja, que eu possa aplicar, tenha condição de aplicar e que vá funcionar. Depois eu posso sim entrar na questão do prazer, da complexidade e do domínio do tema. Bom, finalizei aqui minha questão, eu preciso enviá-la, né? Finalizei ela, ó, na minha página inicial novamente, está aqui, ó, inovar. Foi aqui que eu criei o meu quiz. Eu clico em para ver tudo e essa é a visualização que eu terei, tá? Aqui, inovar, minha questão, a imagem que eu coloquei. Clicando nesses 3 pontinhos, eu vou ter um menu que eu posso editar. Eu criei uma questão, depois eu volto, posso criar outra e outra e outra e posso fazer modificações. Eu posso renomear, posso mudar o nome desse quiz, posso duplicar, deletar, ou o que está aqui diferenciado é o share, que é o compartilhamento. Então eu posso usar esse botão aqui para compartilhar, por exemplo, no WhatsApp. Compartilhe o Kahoot, ó. Eu posso ter os meus alunos, se eles já estiverem como usuários do Kahoot, eles podem estar aqui, ou eu posso compartilhar o link que eu copio e insiro lá no WhatsApp. E vem a diversão. O Google Forms fica também como uma dica aqui. Ele é parecido com o Kahoot, mas ele tem uma visualização mais clássica, né? Ele é mais quadradinho, não tem a questão do som, mas ele é uma ferramenta que todo mundo que tem um Gmail tem acesso a essa ferramenta. Você, entrando no Google, se você estiver logado na sua conta, você vai ver nesse cantinho aqui o logo do seu e-mail. Logado, você clicando no menu, você já vai verificar o ícone do Drive, ok? O que é o Drive? O Drive é uma grande ferramenta para guardar informações, como se fosse um pendrive virtual, né? Ele fica essas informações em nuvem que você pode acessar em qualquer lugar que tenha internet. Meu Drive, clicando em mais, você tem formulários Google. E com essa ferramenta, também muito intuitiva, vocês estão vendo que essas ferramentas estão cada vez mais intuitivas, até porque se você entrar pela primeira vez aqui, a própria ferramenta ela vai fazer um tour com você. Ela vai te mostrar para que serve cada um desses pontos. Então vamos aqui. Formulário sem título. Você cria um título para esse formulário. Aqui em cima também, que é como vai ficar guardado o seu arquivo. Você cria lá, avaliação da turma X. Aqui você cria perguntas, opções, escolhe como essas respostas vão estar disponíveis, se é múltipla escolha, se é uma questão descritiva. E com esses vários menus, você pode ver que é bem intuitivo. O mais, você adiciona uma questão. Esse menu de imagem, você adiciona uma imagem à questão. Aqui, ó, o sinalzinho do YouTube, você pode colocar um vídeo, você pode pedir para o seu aluno, assista o vídeo e responda a questão abaixo. Enfim, ele também é uma ferramenta muito intuitiva e que vai ajudar bastante a sala de aula. Obrigatoriedade, você coloca as questões como obrigatórias. Enfim, não dá tempo da gente explorar cada funcionalidade, mas você pode verificar aí que tem vários tutoriais, inclusive nós já enviamos para as escolas alguns tutoriais para vocês, ok? Finalizando o seu formulário, você pode clicar em enviar. Você tem a opção de enviar por e-mail ou também, que nem no Kahoot, enviar através de um link. Você cria o link, cria um link curto para ficar mais fácil, copia esse link, copia lá no WhatsApp da sua turma e você vai ter uma interação com a sua turma através de uma avaliação, ok? Bom,
Falei sobre 2 aplicativos e vou agora deixar uma dica aqui para pesquisa, para a gente conhecer umas novas metodologias, algumas práticas inovadoras, tá? Essa plataforma do MEC, o MEC-RED, fica aí a dica para vocês entrarem. Ele está ligado a outras ferramentas também do Ministério da Educação, que é o Banco de Práticas Inovadoras e o Escola Digital, que você vai encontrar lá videoaulas, planos de aula, muitas técnicas inovadoras, metodologias para ampliar as nossas possibilidades em aula. Escolas Conectadas, YouTube Edu e Nova Escola também são alguns sites aí para a gente beber um pouco de novas fontes e inovar. E agora o nosso aplicativo Portal da Escola Cuiabana, que está sendo alimentado pouco a pouco para atender a comunidade também. E fica aqui uma dica, né, nesse tempo da gente buscar o equilíbrio, né, ler um pouco, estudar, cuidar do sono também, que é muito importante para o nosso sistema imunológico, se alimentar bem, fazer exercícios, tudo isso aliado a todas as outras informações que a gente já tem, né, questão de usar máscara, limpeza das mãos, vão nos ajudar aí nessa batalha contra o coronavírus. Obrigado e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.